Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Então, gente, na aula de hoje, nós vamos estudar na página 129, 129, o subordinacionismo ontológico diário e a resposta do Concílio de Nicéia. Então, eu gostaria que vocês pegassem aí o texto, tá bom? 129, e vamos estudando esses temas muito importantes. Só para deixar vocês felizes, já estamos chegando em Agostinho. Tá bom? E assim a gente vai numa parte muito bonita, não só dados históricos, mas uma doutrina mais organizada, sistematizada. Produto de trabalho de 20 anos deste santo maravilhoso que se chama Agostinho de Hipona, tá bom? Então que a Nossa Senhora da Ressurreição nos ajude. Página 129. Então, vamos ver o que significa subordinacionismo ontológico. De quem? De Ário. Então vamos lá. Em 325, o imperador Constantino convoca o Concílio de Nicéia para responder oficialmente à doutrina do arianismo, que no contexto da época parecia ameaçar a própria unidade do império. Ário era um presbítero de Alexandria que ensinava que Cristo era apenas uma criatura, mas não como as demais. Ele era uma criatura privilegiada, negando-lhe a condição divina. Ário desejava afirmar a unicidade de Deus, o Pai eterno, absoluto, imutável, incorruptível. Ário defende que não se possa falar de geração em Deus, por isso significaria uma diminuição do Pai. Ário tem uma concepção materialista de geração. É a mesma história que nós vimos a aula passada. Não sei se vocês se lembram, a questão do Papa Dionísio, que responde aos sabelianos e companhia bela, que explica que o problema todo está no conceito criar. Né? Se eu tenho uma concepção criar materialista, eu não entendo o conceito de geração. Ário não entende geração,
porque ao tentar ver de um modo materialista, ele entende geração também como sinônimo de criação. Então, o que ele ensinava desde a sua concepção? Ele ensinava que Deus criou antes de todos os séculos o Logos. Este foi instrumento do Pai para criar todos os outros seres. Por outra razão, ele é Deus em relação às outras criaturas. Sentido que o Logos, a palavra, foi criada antes de todos os séculos, ele é Deus, letra minúscula, em relação às outras criaturas. O Logos se encarnou e tornou-se a alma de Jesus Cristo, que foi adotado como Filho de Deus. Essa doutrina herética influenciou muitos cristãos e difundiu-se rapidamente. O bispo de Alexandria, Alexandre, depois de ter admoestado em segredo a Ário, convocou um sínodo, que depois de ter ouvido Ário, condenou o arianismo. Ário refugiou-se em Cesareia, de onde redigiu uma longa obra para expor sua doutrina, Thalia Banquete. Esta obra, que ajudou a difundir rapidamente o pensamento de Ário na Palestina, Síria, Ásia Menor e Egito, não chegou até os nossos dias. Então essa obra nós não temos ela aqui. No início do ano de 325, um sínodo reunido na cidade de Antioquia, depois de ter escolhido Eustácio para suceder Filógeno, morto em dezembro de 324, aproveitou a ocasião para condenar a doutrina ariana, afirmando que Jesus Cristo, o Filho único de Deus, não nasceu do nada, mas do Pai. Não como uma obra, mas em sentido próprio, como um filho que foi gerado de maneira inefável. Os cerca de 300 bispos, na maioria orientais, convocados pelo imperador Constantino para o concílio de Nicéia, condenaram a heresia de Ário e propuseram o símbolo de Nicéia como um resumo da fé católica. Neste símbolo, a questão cristológica tem um lugar central. Bom, agora atenção, todo mundo aí com o manual na página 131. 1, 3, 1. 1, 3, 1. O símbolo de Nicéia afirma que, ponto A, o Filho é consubstancial ao Pai. A palavra em si mesmo, latina cum, com, é junto. Substancial, a mesma substância. Lembra que eu já falei? Decora a palavrinha. Substância, a palavra substância significa substare, o que está por debaixo. O que está por debaixo do Filho, que ele é Deus. O termo grego utilizado é homoousios. Na filosofia grega, ousia significava o ser de uma realidade, sua essência ou substância. Substare, aquilo que está dentro no profundo. Dizer que o Filho é consubstancial significa afirmar que o Filho participa do ser do Pai, sendo Deus como o Pai é Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. O concílio explica que isso não significa uma diminuição do Pai. Sua essência, potência e integridade são preservadas. O Filho foi gerado pelo Pai, versão grega, gerado, não feito, criado. Esta afirmação
em conformidade com a revelação bíblica, recorda a clara distinção que existe entre a esfera das coisas criadas, provenientes de Deus, através de um ato livre da criação, e o Filho, que provém do Pai por eterna geração. Agora aqui, nós vamos ver, e eu vou ler, espero que vocês acompanhem ainda aí na página 131, o texto na versão grega e na versão latina. E vamos ver se a gente pode sacar alguma coisa, tirar ali, pensar. Versão grega diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, artífice de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui, os dois textos correspondem com as mesmas palavras, com os mesmos substantivos. Agora, na versão grega, olha como está. Vocês veem que agora nós estamos na página 132, não é? Ali na página 132, o autor vai grifar e sublinhar em negrito o que diz a versão grega. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado não feito, consubstancial ao Pai. Na versão latina diz: é da substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro de Deus, verdadeiro. Aqui diz gerado não feito, ali diz nascido não feito, de uma só substância com o Pai. Troca aqui, gerado não feito por nascido não feito, e ao invés de consubstancial do texto grego, uma só substância com o Pai. Só para vocês verem que os dois explicam com palavras diferentes a mesma realidade. E depois os outros aqui não tem muita mudança. Mas vocês podem depois ler, por favor. Agora, lá no finalzinho da página 132, Ário não aceitou as decisões de Nicéia. Afirmava que o termo homúsios não se encontrava nas Escrituras. Alguns teólogos protestantes e católicos contemporâneos do nosso tempo têm uma postura teológica semelhante àquela de Ário. Acusam o concílio de Nicéia de helenizar, ou seja, utilizar a filosofia e o vocabulário gregos à fé bíblica. Na verdade, a terminologia filosófica grega serve como um instrumento teológico para afirmar o conteúdo da fé cristã de matriz bíblica. A crítica de helenização da fé pode ser dirigida também às heresias do gnosticismo, do sabelianismo e do arianismo, que também utilizaram termos filosóficos gregos, mas que deturparam o conteúdo bíblico da fé cristã. No caso de Ário, pode-se afirmar que ele desconsidera uma série de afirmações bíblicas e deseja impor uma concepção neoplatônica para explicar a relação entre Jesus Cristo e o Pai. Vocês vão ver aqui, no número 297, que o autor cita Leo Sheptyk, um teólogo polonês, mas que de língua alemã, e que chama o Deus da revelação, doutrina de Deus. Né? Aqui, aqueles que dizem que são muitos, não dá para citar todos, mas diz que não, também
a tentativa dos padres foi de utilizar a filosofia e o vocabulário grego para poder explicar melhor as verdades da fé. Os padres conciliares combatem Teram-Ário não no plano filosófico, mas no plano da verdade revelada. Para tal, utilizam como instrumentos certos conceitos da filosofia grega que servem para dizer o conteúdo bíblico da fé cristã. Então é isso aí. Primeiro ponto que isso. Nada que os padres conciliares, os padres conciliares e também os padres da igreja jamais usaram sincretismo como a gnose, por exemplo, para explicar o mistério de Deus. Partem da teologia, da teologia do Deus que se revela e do Deus que nos ajuda a compreender o que foi revelado. Vamos lá. E aqui então continuamos a estudar um pouquinho mais para compreender melhor. Agora virá uma citação de João Paulo, autor, baseado em Ladária, o grande Ladária, no seu livro Deus Vivo e Verdadeiro. Devemos, porém, observar que a fórmula de Nicéia não entra no mérito de uma explicação cabal do significado do fato de que o Pai e o Filho são consubstanciais, o homúzios. Paira certa ambiguidade sobre este termo, pois a palavra ousia pode ser interpretada de vários modos. Por um lado, pode-se entender que o Filho provém da mesma substância do Pai, o que poderia levar ao modalismo. Nós já estudamos modalismo, não? Por outro lado, pode-se pensar que existem duas diversas substâncias, mas ambas divinas, uma do Pai e uma do Filho, o que poderia significar um diteísmo, dois deuses, tá? Então, Ladária diz que a preocupação não foi tratar do homúzios, foi uma palavra usada para dar a entender, porque se fosse usar homúzios seria ambíguo, porque a palavra pode ser usada por duas formas. E aí continua na página 133. Segundo Piero Coda, ambas as interpretações estão erradas. O Concílio de Nicéia deseja simplesmente afirmar que o Filho é Deus como Pai. A intenção do concílio é combater a negação de Ário, afirmando a verdadeira divindade de Cristo na fidelidade ao dado bíblico. Então aí está Coda, nesse livro que se tivesse esse livro em português eu adotaria, muito lindo. Ambas as interpretações que estão erradas, o concílio deseja simplesmente afirmar que o Filho é Deus como Pai. A única intenção do concílio é combater a ideia de Ário, afirmando a verdadeira divindade de Cristo na fidelidade ao quê? À filosofia? Não, ao dado bíblico. Veja a importância do magistério, porque o magistério vai buscar interpretar o que Deus falou, o que Deus revelou. Certo? Senão entraríamos também aí numa filosofia da linguagem e esqueceríamos a teologia. Nada contra a filosofia da linguagem, pelo contrário. Mas não podemos confundir alhos com lugares e nós fazemos teologia, ok? E Leo Scheft que afirma que, agora mudou de página, 134, tá bom? O fato de o Sínodo não dirimir definitivamente o litígio deve-se também objetivamente à estrutura e conteúdo de suas fórmulas decisivas, pois estas eram determinadas muito mais pela pressão no sentido do anti-arianismo negativo do que pela intenção de dar uma explicação positiva equilibrada da relação entre o pai e o filho. Isto significa
que o primeiro concílio ecumênico resolveu a questão trinitária de maneira menos completa do que se podia supor. Isso. Aqui fica claro que a intenção era somente, de modo apressado, urgente, emergente, diligente, com muita diligência, dizer não às ideias tão absurdas de Ário para nós hoje, mas que podia confundir as pessoas, e como alguns teólogos querem dizer que Ário tinha uma certa razão até hoje. Com licença. Continuamos na página 134. Segundo Piero Coda, o significado do símbolo niceno é o de reafirmar com clareza o fundamento ontológico e a valência soteriológica da fé em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus que se fez homem por nós e pela nossa salvação. O homem não poderia ser divinizado, permanecendo unido a uma criatura, o que seria o caso se o Filho não fosse Deus. A divindade de Jesus é o fundamento ontológico da Trindade imanente, da real eficácia salvífica da redenção, e por ele operada em favor da humanidade, Trindade econômica. Cita aqui. Se o homem não pode, se Jesus Cristo não é Deus, certo? Ele seria só um homem e ele não poderia nos salvar. Um homem somente não pode nos salvar. É um mistério, porque o Verbo se encarnou. Nas minhas aulas de Cristologia são as primeiras postulações quando vamos falar do mistério da encarnação. Para que o Verbo se encarnou? Para a nossa salvação e para a nossa santificação, que na Igreja Oriental se chama divinização. E a escola franciscana diz mesmo que se o homem não tivesse pecado, o Verbo haveria se encarnado. Sim, mas como o homem pecou, Deus se encarnou, primeiramente para nos redimir do pecado. E só Deus pode salvar. É um mistério que nós estamos celebrando nesses dias, né? Mas aqui não quero me adiantar mais, só um pequeno comentário. O arianismo não termina com o Concílio de Nicéia, mas esta tendência ontológica se dividirá em vários grupos. Destacamos dois. Lá na página 134, os nomes, parecem uns palavrões. Os homeusianos, que são os semi-arianos, admitiam que o Filho era de uma substância semelhante, mas não idêntica, que o Filho era de uma substância semelhante, mas não idêntica do Pai. É que nem quando aqueles comerciais de televisão. Como que é a sua internet? É tipo net, tipo, semelhante. Depois, os nomes, os anomeus, olha os nomes aqui, de nome não é. B, página 134, volta lá. Os anomeus heterusianos levavam mais longe que todo o racionalismo de uma teologia monoteísta abstrata, afirmando uma diferença radical entre o Pai e o Filho. De 337 a 361, durante o império de Constâncio II, os semiarianos foram agraciados com favores do império. Atanásio, no Oriente, e Hilário de Poitiers, no Ocidente, se destacaram por uma defesa corajosa do símbolo niceno e na luta contra o arianismo. Veja que isso estava
bem à moda, ao uso, à compreensão e à aceitação. Apesar de seus esforços teológicos, Atanásio não conseguiu exprimir com tanta clareza a distinção de pessoas na Trindade, e a razão se encontra nos limites terminológicos de então. Atanásio não dispunha de um conceito próprio para a pessoa. Fundamentalmente usava ousia e hipóstasis como sinônimos, mas não queria utilizar o termo grego prosopon saberiano como equivalente do termo latino de pessoa. Os limites da doutrina de Atanásio não são de conteúdo, mas terminológicas. Então está aqui na página 134, 35, a continuação da história, dizendo que Santo Atanásio e Santo Hilário de Poitiers foram defensores da fé do símbolo de Niceia contra o arianismo. Bem, então aqui nós estudamos da página 129 a questão do concílio de Niceia, não é? E 325, e que resolveu a questão utilizando a palavra consubstancial, que ela não é perfeita, que ela pode gerar ambiguidade, mas que, voltando ao dado bíblico, responde à situação de então. Agora, gente, força na peruca, coragem, vamos para frente, mesmo que o texto é denso. Agora nós vamos estudar a resposta do Concílio de Constantinopla, que foi em 381, aos pneumatômacos. Vamos ver quem são esses pneumatômacos, que não são pessoas que consertam pneus. Está na página 135. 135. Algumas décadas depois do Concílio de Niceia, surge uma tendência teológica que condena o arianismo e professa a consubstancialidade do Pai e do Filho, mas nega a divindade do Espírito Santo. Os pneumáticos, aqueles que combatem o Espírito Santo, negam a sua divindade, ou macedônios. Macedônio era o patriarca de Constantinopla, ao qual era atribuído, talvez não justamente, a origem desta heresia. Então, aqueles que negam a divindade do Espírito Santo. Agora antes era a questão do Filho e agora é a questão do Espírito Santo. Pneumatologia é o tratado sobre o Espírito Santo. Página 136, né? Agora nós vamos ver esses padres maravilhosos, não é? Que são os padres capadócios. Leo Shevchik, na página 136, afirma a importância dos padres capadócios para a doutrina trinitária. Diferentemente de Atanásio, os capadócios, na sua exposição teológica do mistério da Trindade, partiam da diferença das três pessoas, os que consideravam não como simples pressuposição tácita, mas como tema propriamente dito da doutrina da Trindade. Partindo dessa Trindade, procuravam chegar ao conceito de hipóstase, para a distinção das pessoas em contraposição à deusia, quer dizer, a substância, e que implica um Deus só, e a individualidade das pessoas. Defendiam, pois, a ousia como a natureza ou substância comum a todos os seres da mesma espécie, ao passo que, por hipóstase, entendiam
o elemento individual que determina e distingue o ser particular. Então vamos estudar agora São Basílio Magno, que morreu em 379. Por ocasião de uma celebração litúrgica em Cesareia, utiliza duas doxologias trinitárias conclusivas. Em ambas ele rende graças a Deus Pai e acrescenta: com o Filho meta, com sim o Espírito Santo. 2. Pelo dia em grego, Filho, não em Espírito Santo. Alguns dos presentes acusaram Basílio de utilizar fórmulas contraditórias, afirmando que a primeira fórmula seria inaceitável. Tratava-se dos pneumáquicos, aqueles que negam a divindade do Espírito Santo. Para responder a este grupo que negava a divindade do Espírito Santo, São Basílio escreve um tratado sobre o Espírito Santo. A discussão entra no campo da liturgia, pois os heréticos negavam que se pudesse prestar a mesma adoração e a mesma honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pois este último seria ontologicamente inferior ao Pai e ao Filho. Contra a opinião dos hereges, Basílio recorda uma série de textos doxológicos da liturgia, lex credendi, lex orandi, a lei da oração é a lei da fé. E a estrutura do símbolo da fé de Nicéia recorda aos padres da Igreja. Clemente Romano, Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia também cita Orígenes e apresenta o mandamento batismal de Mateus 28:19 como prova escriturística da natureza divina do Espírito Santo. Segundo Emery, pode-se constatar no pensamento de Basílio uma estreita correspondência entre a fórmula batismal, sacramento, o credo, a profissão de fé, e as doxologias do uso litúrgico, oração e louvores da Igreja. Basílio Magno, então, ele vai buscar na liturgia elementos para demonstrar que a lei da oração, que é a lei da fé, colocam o Espírito Santo na mesma dimensão. Ide batizai por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. São todas. Ide batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Gregório de Nazianzo, grande amigo de Basílio, gente, página 137. Oferece uma notável contribuição a este ponto doutrinal. Primeiro, identifica o termo prosópon, pessoa, e o termo hipóstasis. Assim se funde a ideia de pessoa e de sujeito, e hipóstase corresponde à pergunta quem, enquanto ousia responde à pergunta o que. Quem é ele, o Filho? O que ele é? Deus. Quem é o Pai? Quem é ele? O Pai do Filho. E quem é ele? E o que ele quer e o que ele é Deus. Quem é este? É o Espírito Santo. O que ele é? Deus. Desenvolve a ideia de relação, skesis ou chesis, como vocês quiserem, mas pode falar skesis, já utilizada por Atanásio e por Basílio. Pai e Filho não são nomes para a natureza, ousia, ou para a ação, mas nomes que colocam evidente a relação que existe entre a primeira pessoa da Trindade e a segunda, a vice-versa. O Pai não pode ser o Pai sem o Filho e vice-versa. Os nomes indicam uma relação
eterna. Olha só, com Gregório de Nazianzo entra o conceito de relação. Eu só posso saber que o pai é pai porque ele tem um filho. E eu só posso saber que o filho, a segunda pessoa, é porque ele tem um pai. E eu só posso saber quem é o Espírito Santo em relação ao amor do pai e do filho, que faz proceder eternamente o Espírito Santo. E etc, etc e tal. Então aqui de Gregório, nós temos o conceito de relação, tá bom? Gregório, continuando lá no final da página 137, indica 3 relações de origem: o ser fonte e o não ser gerado, é a relação do pai. O ser gerado é o que distingue o Filho, e o proceder é o que distingue o Espírito Santo. Ele distingue a geração do Filho da processão Espírito. Caso contrário, qual seria a diferença entre o Filho e o Espírito Santo? A ideia de relação permite a unidade da essência divina e, ao mesmo tempo, mostra a diferença entre as pessoas. Perceberam? Estamos lá no começo da página 138. Vamos lá. Agora, Gregório de Nissa, o irmão mais novo de Basílio, é mais especulativo que os demais padres capadócios. Ele vai aprofundar a reflexão sobre a processão do Espírito Santo, mostrando que ele procede do Pai através do Filho. Então vai, de modo geral, diz Léo Sheftsky, insiste-se tão fortemente na construção abstrata da Trindade imanente que a consideração e a apresentação econômica salvífica corre o risco de perder a sua importância própria e que as diferentes atividades externas não servem senão para demonstrar as diferenças imanentes. Pronto, Gregório de Nissa apenas é mais especulativo e tem aí uma frase de Sheftsky explicando um pouquinho isso. O que é próprio de Gregório de Nissa é que ele reflete mais profundamente sobre a processão que o Espírito Santo procede do Pai, que é o princípio fontal, através do Filho. Isso teremos depois alguns probleminhas para entre a Igreja Oriental e a Igreja Ocidental. Mas isso é para cenas dos próximos capítulos. Então agora, gente, nós vimos que o texto falava sobre o Concílio de Constantinopla de 381, lá na página 135, aos que negavam a divindade do Espírito Santo. Vimos que, como que um corte, para poder entender o que nós vamos ver agora, era necessário estudar os 3 padres capadócios, para entender Constantinopla: Basílio, Gregório e Gregório de Nissa. Tá bom? Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. Qual foi a resposta do magistério a essa heresia contra a divindade do Espírito Santo? Vamos ler agora aqui. O magistério começa a combater a heresia que negava a divindade do Espírito Santo através do Sínodo de Alexandria, convocado por Atanásio em 362. O Sínodo afirma que devem ser excomungados aqueles que dividem a Trindade, negando a divindade do Espírito. Em 374, o Papa Dámaso escreve uma carta aos bispos do Oriente
sobre esta questão doutrinária. Olha só, lá na página 138, professamos também o Espírito criado e de uma só majestade, de uma só ousia, de uma só força com Deus Pai e com o Senhor nosso Jesus Cristo, pois não merece ser desprezado como criatura aquele que foi enviado para criar, como assegurou o santo profeta, dizendo: enviai teu Espírito e serão criados. Depois, um outro afirmou de modo semelhante: o Espírito divino que me faz. Com efeito, não se deve separar quanto à divindade aquele que está unido no operar e na remissão dos pecados. A palavra final do magistério sobre este erro doutrinário encontra-se no Concílio de Constantinopla de 381, convocado pelos imperadores Graciano e Teodósio I, que reuniu cerca de 150 bispos. Este concílio amplificou o símbolo de Nicéia com proposições baseadas na Sagrada Escritura e em doxologias litúrgicas tradicionais. No artigo dedicado ao Pai, acrescentou-se que é o Criador do céu e da terra, para sublinhar a universalidade do domínio no Pai. Na segunda parte do símbolo, relativa a Jesus Cristo, acrescentou-se que a geração do Filho é antes de todos os séculos. Ai, doeu a coluna aqui, desculpe. Aqui tem o Ladária explicando. Enriquecem-se as diferenças à vida histórica de Jesus. Antes de tudo, disse que a encarnação se dá por obra do Espírito Santo e de Maria, a Virgem. Acrescentam-se as referências à crucificação e à sepultura de Jesus. A ressurreição é, segundo as Escrituras, Jesus que subiu ao céu está sentado à direita do Pai. A segunda vinda será com glória. Além disso, acrescenta-se e seu reinado não terá fim, para excluir as possíveis ambiguidades da interpretação de Marcelo de Ancira sobre a entrega do reino ao Pai, a finalização do reino do Filho e a sorte final da humanidade de Jesus. Agora, gente, lá no final da página 139, vamos ver então como neste concílio de Constantinopla, em 381, vai ser utilizado o pensamento dos padres capadócios. Na linha de Atanásio e Basílio, o concílio não chama o Espírito Santo de Deus, nem afirma que ele seja consubstancial ao Pai e ao Filho, porém professa a fé católica no Espírito que é Senhor e da vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho simultaneamente é adorado e conglorificado, que falou por meio dos profetas. Apenas diz essencialmente a unidade em relação dos três. Vamos aqui, agora na página 140, vamos ver, página 140, 141 e seguintes, aos pontos importantes de Constantinopla 381. Temos aqui, sobretudo, da página 140 à página 141. Ok? O Espírito Santo recebe os títulos de Senhor, Kyrios. Este título é capital, porque é um nome propriamente divino, aquele pelo qual a 70 traduzia como Yahvé.
Este título coloca o Espírito Santo no mesmo plano ontológico do Criador e de seu Filho. 2 de Coríntios 3,17, o Senhor é o Espírito. B. O Espírito Santo é apresentado como doador de vida, zoopoios. Interessante, zoé, não usa a palavra bio, mas doador de vida, zoopoios. Esta noção teológica já se encontra nas cartas paulinas. O Espírito dá vida em Cristo Jesus. O Espírito dá vida. Dar a vida é uma ideia que aponta para a divindade do Espírito. Deus é o autor da vida, da criação. Mas também devemos entender que a capacidade de dar a vida pode ser lida com referência ao seu poder recriador e divinizador na economia da salvação. Sendo Deus o Espírito, pode distribuir a vida divina. O Espírito procede do Pai. O concílio parte de João 15:26, que descreve a proveniência do Espírito Santo no âmbito da Trindade econômica. Quando vier o Consolador, à destra, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim, para descrever a processão eterna do Espírito no âmbito da vida trinitária, trindade imanente. O concílio afirma, olha aqui, final do item C da página 140, sublinhem aí. O concílio afirma que o Pai é a fonte eterna do Espírito. O Espírito não é criado, mas é consubstancial ao Pai, possuindo assim a mesma natureza divina do Pai e do Filho. O Espírito se distingue do Filho que é gerado, porque procede. Escreve Gregório de Nazianzo, procedendo do Pai, que ele, o Espírito, não é uma criatura, mas sendo gerado, não é em o Filho. Estando entre o não gerado Pai e o gerado Filho, logo é Deus. Ponto D, agora na página 141, vamos lá. O símbolo niceno constantinopolitano, usando as palavras de Atanásio, recorda que o Espírito é digno de ser adorado com o Pai e o Filho é adorado e glorificado junto. O Espírito não é adorador, como diziam os pneumáticos, mas recebe a honra divina, a adoração. A adoração é um ato de culto exclusivo para Deus. A formulação de que o Espírito Santo falou por meio dos profetas já se encontra em símbolos anteriores. Existem fundamentos bíblicos para esta afirmação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A fé de Niceia e Constantinopla professa a plena comunhão entre o Deus e o homem, no Filho e no Espírito de Deus. E o Coda lá na página 141, no parágrafo segundo Coda, os concílios de Niceia e de Constantinopla. Primeiro, define de um modo claro e definitivo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus e, portanto, da mesma substância. Esclarecem através de uma terminologia de matriz bíblica, olha só, a relação de origem entre o Pai e o Filho, entre o Espírito Santo e o Pai. Entre o Pai a origem, o Filho geração e o Espírito processão. E no ponto C, apresentam o mistério de Deus professado e contemplado na sua verdade transcendente,
a Trindade imanente, adentra a vida íntima e, a partir da sua revelação na economia da salvação, adestra a Trindade econômica. Com o Concílio de Constantinopla, a doutrina trinitária aparece claramente delineada, mas ainda é preciso aprofundar as relações intradivinas. Bom, aqui então temos esse ponto. Ficou delineado claramente a relação entre o Pai, Filho e Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três têm a mesma natureza, cada um é Deus e são pessoas que se compreendem na sua relação, através da compreensão da relação entre a vinda íntima de Deus, a Trindade imanente, e a obra da salvação, fora destra a economia da salvação. E aqui diz assim João Paulo: antes de falarmos de Agostinho, devemos ainda falar brevemente da fórmula da fé de 382. Falamos de 381, Constantinopla. Lembra? Não se percam. Falamos na página 135, falando de Constantinopla, de 381, falamos dos Capadócios e vimos que a resposta do sínodo depende desses três senhores. Mas, antes de falarmos de Agostinho, devemos ainda falar da fórmula de fé de 382. Um ano depois de Constantinopla, os bispos do Oriente escrevem uma carta ao Papa Dámaso para desculpar-se por não poderem participar de um concílio na Itália. Os bispos invocam a falta de tempo para preparar-se para a viagem e recordam a situação ainda frágil das suas igrejas após a crise ariana. Esta carta contém também uma confissão de fé trinitária. É a primeira atestação oficial de que permanecerá na fórmula dogmática da Trindade. Vou ler-os, né? Ler. Diz assim, precisamente, página 142, muchachos e muchachas, é precisamente esta confissão de fé que nós e todos os que não pervertem a palavra da verdadeira fé, devemos aprovar juntos. É a mais antiga e conforme o batismo, que nos ensina a crer no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A crer, evidentemente, numa só divindade, potência e substância ousia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na dignidade igual em honra e coeternidade de sua realeza em três hipóstases, perfeitas ou ainda em três pessoas, prosopam. Perfeitas da sorte que nem a peste de Sabério poderia encontrar lugar aí. Ela que confunde as hipóstases e suprime, portanto, o lugar aí. Ela e suprime, portanto, as propriedades. Nem as blasfêmias do eunomianos, arianos e pneumáticos poderia achar força. Blasfêmia que divide a substância ou natureza ou a divindade e que introduz na Trindade incriada consubstancial homúsios e coeterna uma natureza nascida mais tarde, criada ou uma outra substância. Só para terminar, esse texto, fortemente marcado pela teologia dos padres Capadócios, apresenta a fórmula trinitária que permanecerá usual em toda a Igreja até os nossos dias. O Sínodo Romano de 382, convocados pelo Papa Dámaso, se exprimirá com termos correspondentes, mas não dará um equivalente latino para produzir convenientemente o termo hipóstases no sentido de subsistência pessoa. Por isso que precisamos de Agostinho, não é? O Concílio de Constantinopla, já em 553, reunido para afirmar a fé cristológica da Igreja,
consagrou seu primeiro cônon a recordar a fé trinitária. E assim eu vou terminar lendo, muito lindo. Se alguém não confessa uma única natureza ou substância, uma única força e poder, uma trindade consubstancial e uma única divindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, devendo ser adorado em 3 hipóstases ou pessoas, seja anátema. De fato, é Deus, Pai, de quem tudo existe, um só Senhor Jesus Cristo, por quem tudo existe, o Espírito Santo, em que tudo é criado. Pois bem, minhas amadas e meus amados, nós terminamos assim a aula de hoje. Foram 55 minutos. Agora, para completar o ensino desta semana, então temos uma aula gravada. Agora, eu vou deixar com vocês, junto a essa aula gravada, um guia de estudo, que requer um pouco de tempo, mais tempo do que essa aula, porque nós temos 4 aulas semanais, mas como eu disse, o meu problema é esse, eu não estou falando com vocês ao vivo, online, visual, presencial. Eu dei muito conteúdo, agora vocês precisam fazer esquemas, resumos, isso denota tempo, por isso eu vou dar um guia para que vocês possam continuar a trabalhar esses temas que requerem muito tempo, tá bom? Para ficar bem fixo e bem interessante para a compreensão. Desejo o melhor para vocês, toda a paz e todo o bem, e que o Espírito Santo vos console. Força. Amém.